Olá pessoal, esse é mais um programa Bem Família e hoje nós vamos falar sobre felicidade e realizações de sonho. Eu espero por vocês, fiquem ligadinhos no nosso programa. Oi gente, esse é mais o programa Bem Família e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, muito especial, que vai falar sobre felicidade e realizações de sonhos. E eu convidei o meu amigo queridíssimo, eu assim sou suspeita para falar a respeito desse tema e para falar com ele porque nós já gravamos, né, uma vez o tema, né, Mário, a respeito de felicidade. Então hoje eu estou com o Mário Ávila da Imobsul e nós vamos falar sobre felicidade e realizações de sonho, não é isso, Mário? Isso aí. Dá boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Dai. Obrigada. Doce, para a gente conversar sobre esse tema, que ao mesmo tempo que é um tema tão interessante, tão legal de viver, ele também é um tema que eu julgo um pouco complexo. Sim. Por quê? Porque a gente fala em felicidade, é algo, como a gente já conversou em outras oportunidades, que é algo que são meio altos e baixos na vida da gente. Sim. Mas a gente entende que se nós tivermos uma base, alguns pilares para que isso possa ser estabelecido, existe uma grande probabilidade de nós não termos um eletrocardiograma nessa nossa vida e nesse quesito chamado felicidade. Felicidade, legal. E já que tu falou, Mário, sobre os pilares, quais são os pilares da nossa felicidade? Bom, eu acho também, Dai, que tem alguma coisa assim um pouco pessoal de cada um. Mas Sim. eu vou falar três assim que eu acho que são fundamentais e na minha concepção, sem esses três é quase que impossível uma pessoa dizer que é feliz. Certo. Primeiro deles, família. Sim. Sem família, parece que nada tem graça. Verdade. Inclusive a gente com certeza não é feliz e nada tem sentido e nada tem aquele sabor que poderia ter. Verdade, concordo. Outra situação, trabalho também, algo que eu acho que nos leva assim a ser mais feliz em função do trabalho, porque através do trabalho também vamos retirar ou termos algumas coisas para chegar na nossa felicidade familiar. Outra coisa também que eu vejo que é muito importante é a religiosidade. A gente entende concordo. que as pessoas que de alguma maneira praticam a religiosidade, indiferente da religião que for, indiferente da crença que for, indiferente do qual o sentido que ela dá para isso ou não. Eu vejo assim, eu vejo como algo muito importante porque a gente vê nessas pessoas algo diferente. Então esses três pilares que a gente falou, eu acho que nos leva a ser alguém mais feliz e não termos altos e baixos na nossa felicidade. Sim, com certeza. Eu acho que esses pilares que tu trouxe, Mário, acho que um completa o outro, Sim. né? Um fortalece o outro, né? Claro. E a gente não pode estar sem nenhum deles, né? Não pode. Né? É como se fosse um tripé, né? Se um acaba faltando, fica um pouco capenga a nossa vida, Fica né? Como capenga, diz, com certeza. né? Na minha opinião, Sim, com certeza. sim, né? sim. Ai, mas que bacana. Então, que bom que tu trouxe isso, assim, para que a gente possa ver que a nossa base, como tu falou, que é a família, né? Ela está acima de tudo, assim, né? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Os nossos valores familiares, né? Que eu acho que vai nos cernir ao nosso trabalho e também a nossa religião, né? Sim. Legal. E assim, Mário, falando sobre os pilares, a gente começando com a questão da felicidade, sobre os pilares, e como é que a gente pode considerar que nós somos pessoas felizes, fora esses pilares que a gente já falou? Bom, eu acho que uma pessoa, para ela ser feliz também, sempre lembrando que é algo muito pessoal, e mistura a gente entende que é um pouco de todo mundo, mas é algo bem pessoal meu. Eu vejo assim, a gente tem que ter na nossa vida, através desses pilares, algumas coisas para o nosso futuro. O que é o nosso futuro? É tu ter sonhos, metas, planejar alguma coisa. Eu não entendo e não consigo ver nada de realização sem planejamento. Ah, sim, sem dúvida. Essa coisa do por acaso, essa coisa do achei, do ganhei, da sorte, eu acho que essa tal sorte acompanha aqueles que planejam, aqueles que são competentes e aqueles que têm compromisso com as coisas. Então, vamos lá.
Para nós sermos alguém feliz, então nós temos que ter planos, metas para poder realizar alguma coisa. E como é que se faz para realizar alguma coisa? Nós temos que colocar um prazo, né, uma meta, um prazo que a gente quer alcançar alguma coisa. Nisso entra o quê? Agora eu vou aproveitar e vou falar um pouco sobre o nosso ramo aqui da Imobsul. Claro, tá? vontade. Que é a realização de sonhos, talvez um dos principais sonhos que uma família, agora eu vou falar como família, que uma família pode ter, que é ter a casa própria. Quem nunca quis ter uma casa própria? É quase impossível. Quem dizer, não, eu gosto de pagar aluguel, acho que não vi nenhum ainda. Então, todo mundo tem essa vontade. E como é que nós vamos fazer? Infelizmente, gente, a gente costuma dizer aqui na imobiliária que alguns sacrifícios têm que ser feitos. Algum tipo de coisa tu tem que abrir mão. Não tem, em situação normal, a possibilidade de nós adquirirmos um imóvel, a casa dos nossos sonhos, talvez um terreno para investimento, talvez um segundo terreno para a gente poder dar para um filho ou para algum familiar. Até mesmo investimento. Claro, para investimento que também fala em futuro, né? Claro, que é muito importante. Claro. E não tem como a gente não abrir mão de alguma coisa. Então, vamos lá. Então, muitas vezes, daí a gente tem que priorizar algumas coisas na vida da gente. Comprar um imóvel é isso. É abrir mão daqui a pouco de uma viagem, é abrir mão talvez de uma festa maior de aniversário, talvez da troca de um carro, talvez de abrir mão assim de poder estar puxando mais para coisa mais baixa um pouquinho, abrir mão de sair todas as semanas para jantar fora, para almoçar fora, exige algum tipo de sacrifício. Sim, né? Isso é verdade. Mas em compensação, gente, a gente vê nos olhos das pessoas quando está falando com elas, conversando com elas sobre o imóvel, sobre a casa nova, tu vê um brilho nos olhos dessas pessoas assim, com essa ansiedade, com essa esperança e com essa vontade de querer ter o seu imóvel. Então eu vejo assim, Dai, se nós tivermos algum tipo de planejamento, como já falei, abrindo mão de algumas coisas, existem várias possibilidades. Hoje nós temos em Guaíba, falando mais especificamente em Guaíba, nós temos várias empresas que estão financiando, tipo terrenos ou até apartamentos, alguma situação assim, elas estão financiando via Caixa, via Banco do Brasil ou até alguma outra instituição financeira também. A entrada pode ser parcelada junto à construtora, nós temos terrenos que estão sendo financiados diretamente pela loteadora. Então a gente entende aqui como imobiliária que se tu de alguma maneira focar nesse objetivo que é ter uma casa própria, tu pode conseguir. Aí, por isso, passa todo um planejamento familiar, claro, que vem aquela base lá inicial que a gente falou, né? De daqui a pouco, se a esposa não está trabalhando, que ela possa começar a procurar um emprego para vir agregar na renda, né? Que isso vai poder chegar nesse poder de financiamento que precisa. Daqui a pouco, os filhos de alguma maneira contribuir. Daqui a pouco, aguardar a chegada ou do primeiro filho ou quem sabe do segundo filho. Sim. Que a gente sabe também que é algo que envolve valores assim diferentes. Então, tudo isso, por isso que eu quis falar um pouquinho sobre alguns sacrifícios ou algumas coisas que a gente tem que abrir mão. E acho que tudo isso também, né, Mário, assim como tu chegou a comentar sobre essa questão de sacrifícios, né? E claro, eu sempre digo o seguinte, que na nossa vida a gente tudo é uma caminhada. É uma caminhada. Claro que nem sempre vão ser momentos felizes, claro que né? Não. Mas para que a gente permaneça nessa caminhada com os pilares bem resolvidos, né? Claro que essa realização desse sonho eu acho que é fundamental. E como tu mesmo disse, assim, né? Que a maioria das pessoas hoje gostariam, né, de possuir a sua casa própria, né? E óbvio que quem consegue ter essa conquista, né, é um sonho realizado. É um sonho. Assim mesmo como uma faculdade, sim, né? Como, de repente, a sua casa própria, o seu carro. Acho que tudo isso são etapas nas nossas vidas, são né? São etapas que, se forem bem planejadas, sem dúvida. Eu costumo dizer sempre assim, nada é impossível, desde que a gente tenha um pouco de planejamento para que isso possa chegar. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, outras pessoas, os pais podem ajudar de alguma maneira, sim. Outras têm que lutar com as suas próprias forças. Verdade. Mas a gente entende, e eu vejo isso, e às vezes eu comento com o pessoal daí assim,
que tá difícil a situação do país? Claro que tá. Tá, ainda mais agora com toda essa situação, né, Mário? A situação de coronavírus. Claro que tá, é difícil, gente, é complicado, mas se a gente quiser e focar nisso, ainda dá. Sim. A gente vende imóveis todos os meses, as outras imobiliárias na cidade vendem imóveis todos os meses. Será que essas pessoas são tão melhores que essas outras que não conseguiram, ou elas realmente focaram nesse objetivo? Verdade, né? Verdade. E às vezes tu olha, tu conhece mais ou menos algumas pessoas, tu pega um contra-cheque maior e tu pega contra-cheque menor, e daqui a pouco a pessoa, mesmo tendo um contra-cheque maior, não consegue financiar um imóvel que uma pessoa que tem um contra-cheque menor. Puxa vida, é meio, né? Incongruente, né? Parece que não vai dar certo, fecha. né? Uhum. Mas o que é? É programação. Planejamento. Exato. É isso aí. Então tá, gente. Mário, quero te agradecer. Muito obrigada, então, por estar disponibilizando o teu tempo. Eu sei que o teu tempo, né, é bem corrido. Então, assim, gente, eu tive que fazer todo um planejamento, tá? Para estar com essa pessoa hoje aqui do meu lado, né? Então, assim, Mário, como é que a gente faz para poder entrar em contato contigo, as pessoas que querem entrar em contato com a Imobsul para realizar o seu sonho e a sua felicidade? Como é que a gente faz para poder te encontrar? Então eu já vou começar dizendo para ti assim, ó, nós estamos em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, @Imobsul. Se procurar @Imobsul, a gente está presente. Certo. Só que nós temos uma coisa bem importante que a gente estava pensando, o que é um corretor? E nós aqui na Imobsul adotamos o seguinte, nós somos corretores de sonhos. Olha que legal, viu, gente? Porque entendemos que a realização, a compra do imóvel, que seja o primeiro, que seja o investimento, é um sonho. E esse sonho é possível, e nós da Imobsul usamos, e vocês vão ver em vários vídeos que nós fizemos, procure um de nossos corretores de sonhos para realizar esse grande sonho que é ter a casa própria. Legal. Mário, muito obrigada pela tua entrevista, agradeço. E, gente, esse então foi mais um Bem em Família falando sobre felicidade e realizações de sonho. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no nosso próximo programa. Recopeças, peças novas e recondicionadas, toda a linha de peças para motores, linha de lubrificantes com menor preço. Seu carro precisa de peça? Vá na Recopeças, Avenida Castelo Branco 3446.